Árvore genealógica do clã Avalon Picão. Ciganos Ceylon. Fonte: tradição oral. Primeira geração, Índia, Pentavô. Aproximadamente em 1880, a cigana Patini Punjab e seu marido Guraba Punjab da casta dos Dom. Artesãos, casaram-se, mas logo tiveram que fugir da Índia por conta da perseguição dos turcos. Migraram para o Egito e acamparam na região do delta do Nilo. O roteiro da viagem: Punjab ao Mar Arábico, Rio Indo. O viajante descia os rios do Punjab até o Rio Indo. O trajeto era feito em embarcações fluviais tradicionais, como budgerous ou barcos de fundo chato, até o porto de Karachi. Navegação pelo Oceano Índico, navio à vela, de Karachi, embarcava-se em um dhow árabe ou navio mercantil até o Mar Vermelho, contornando a Península Arábica. Chegada ao Egito, o navio atracava no porto de Suez ou Qusayr, no Mar Vermelho. De lá, o viajante seguia por terra, a cavalo ou em caravana de camelos, através do deserto, até o Cairo ou Alexandria, e seus grupos de nômades ciganos eram conhecidos como os Loar. Ferreiros, 1881. Segunda geração. Observação: os sobrenomes antigos eram dados de acordo com a cidade onde o indivíduo nasceu. Exemplo: Jesus de Nazaré, José de Arimateia. Egito. Tetravô. Por volta de 1881, nasceu na cidade de Alexandria sua filha Samira Alexandria, nascida na Alexandria, que em 1896 casou-se com um cigano egípcio copta de nome Shenou da Alexandria. Em 1910 os pachás expulsaram os ciganos de Alexandria, Egito, porém, como o país era administrado pelos ingleses, alguns grupos de ciganos receberam permissão para migrar à Inglaterra. 1916. Terceira geração, Inglaterra, trisavô. Por volta de 1916, Samira Alexandria e seu marido estavam morando em Glastonbury, tiveram uma filha, botando o nome dela de Ellen Avalon, e Ellen, nascida em Avalon. 1931. Em 1931, Ellen Avalon tem 15 anos e casa-se com um cigano Ceylon de nome Manuel Picão. Um cigano português nascido na base da montanha Monte Picão, no arquipélago dos Açores. Nesta época, o governo inglês criou uma lei de nome Lei das Crianças, onde tiravam os filhos dos gypsies ciganos vindos do Egito dos acampamentos e os levavam para as fábricas, obrigando-os a trabalhar em regime de reformatório, com a desculpa de educá-los. Observação: todos os governantes dominantes de países que se denominavam civilizados chamavam o povo cigano de vagabundos e preguiçosos, mas, na hora de trabalhar em regime de exploração, não colocavam seus filhos e parentes, porém sequestravam, oprimiam e obrigavam grupos minoritários vulneráveis, como os ciganos, a ceder seus filhos e filhas, chamando isso de inclusão social. Mais uma vez, o clã Avalon teve que fugir de um país. Desta vez, foram para Portugal, terra natal do seu marido, o cigano português Manuel Picão. 1932, quarta geração, Portugal, bisavô, chegaram na região dos Açores em 1931, cidade natal de Manuel Picão. Em 1932, mudam-se para a Ilha da Madeira, onde Ellen Avalon Picão dá à luz a sua filha Esmeralda Avalon Picão. 1947, quinta geração, Espanha, avó, em 1947, Esmeralda Avalon Picão casa-se com o cigano Ceylon Rafael Ceylon, da Espanha, e viajam para morar em Castela, na região de La Mancha, mudando-se em 1948 para Sevilha, cidade da região da Andaluzia, onde nasce seu filho Francisco Avalon Picão. Nestes anos de chumbo, a Espanha era governada pelo ditador Francisco Franco.
simpatizante do regime nazista, que mandou bombardear Guernica. Ele promulgou uma lei de nome vagos e maleantes que criminalizava os acampamentos dos ciganos, prendendo e torturando para confiscar o ouro do povo gitano. O clã Avalon Picão conseguiu embarcar num navio mercante que estava indo para o Brasil. Era uma nova chance de vida, longe das guerras da Europa. 1949, sexta geração, Brasil. Pai e mãe chegaram ao Brasil em 1949, no Porto de São Paulo. Foram recrutados pelas fazendas de café para trabalhar, com promessas de fartura, mas o que acontecia, na verdade, era um trabalho forçado, quase escravo, sem descansos ou salários dignos. Os Calons Avalon Picão fugiram para o Rio Grande do Sul, que era mais complacente com imigrantes. Chegaram em Porto Alegre em 1950, Francisco Avalon Picão tinha 2 anos. Em 1965, o cigano Keylon Francisco Avalon Picão tinha 17 anos e trabalhava com seu grupo de amigos fazendo viagens a São Paulo para comprar bugigangas variadas, como roupas, calçados, tapetes, utensílios para casa e fazendas, e viajavam ao Nordeste para revender como caixeiro viajante. Na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, conheceu Nadir, uma Gaji, não cigana, que nasceu em 1943 e, portanto, em 1965 tinha 22 anos, morava com os pais. Encantou-se pelo cigano e fugiu com ele para Porto Alegre. Casaram-se na tradição cigana Keylon. 3 dias de festa. Em 1966, nasceu seu filho Fred Avalon Picão. 1966, sétima geração, Porto Alegre, RS, o nascimento do criador do simplorismo. Fred Avalon Picão nasceu em 1966, numa segunda-feira chuvosa. Durante uma tempestade, nasceu de 7 meses, tão frágil que parecia um daqueles seres elementais da mitologia celta da ilha de Avalon. Teve que ser alimentado com leite de cabra e mel, ambrosia, em gotas na boca, para sobreviver. Foi batizado na tradição cigana Keylon. O ritual de batismo Keylon. Botaram em uma bacia joias e perfume. O banharam, dizendo que a riqueza nunca falte na sua vida. Nem a prata nem o ouro. Passaram um pedaço de pão no sal e colocaram em sua boca, e disseram que o pão e o sal nunca faltem em sua vida. Passaram um punhal pela frente, pelas costas, pela cabeça, pelos pés, e disseram que São Jorge e Santa Sara te protejam de todo mal. Então, sua avó Esmeralda Avalon Picão, a curandeira e sacacaseira do clã, sussurrou no ouvido do pequeno Fred o seu nome mágico de poder, que seria revelado a ele na puberdade por sua mãe Nadir Avalon Picão. Pronunciou em voz alta seu nome cigano, Fred Avalon Picão, e disse para todos ouvirem: agora esta criança pertence à comunidade dos ciganos Keylon. Somos todos um só povo. 1980, o começo do simplorismo. Em 1980, com 14 anos, Fred Avalon Picão participou de uma exposição de arte na escola que estudava, a 5ª Série A, Escola Estadual Senador Cunha Melo, no bairro da Raiz, em Manaus. AM, onde ganhou o primeiro lugar com a obra Pedra do Sol, entalhada numa placa de gesso, despertando assim no jovem cigano o gosto pela arte. Com esta placa de gesso entalhada desenvolveu uma técnica que utiliza a frotagem do francês esfregar, criando com frenesi mais de centenas de obras, as quais doou a parentes, amigos e professores. Na época, ganhou o apelido Picasso, por sua produtividade elevada, igual ao espanhol Pablo Picasso, e Picão, seu nome de batismo cigano. 0 obras. Sua trajetória nesse período foi marcada por uma profunda conexão com a identidade multicultural da Amazônia. Simplorismo, o estado ou a característica do que é simplório.
feito com simplicidade, sem excessos. Qualidade do que é descomplicado e natural. Muitas vezes associada à elegância ou à humildade. Equilibra a simplicidade formal de desenhos quase infantis com uma explosão de cores vibrantes e temas complexos. Qualidade do que é descomplicado e natural. Muitas vezes associada à elegância ou à humildade. Equilibra a simplicidade formal de desenhos quase infantis com uma explosão de cores vibrantes e temas complexos. Como o Amipaguana, 2023, e recebeu prêmios regionais que elevaram a sua arte ao status de patrimônio cultural do Estado. Marcos do período 2000 a 2025, 2000, após um acidente que o deixou paralisado por um ano em cadeira de rodas, Freda Vallon retomou a pintura com intensidade, dando início a uma fase altamente produtiva, pintando e doando milhares de obras. 2020 a 2025, durante e após a pandemia, intensificou sua presença digital e participação em reportagens e concursos de arte, sendo reconhecido como um representante da arte contemporânea brasileira, até sua reclusão voluntária em 2025. Após um surto de agorafobia durante o Réveillon de 31 de dezembro de 2025. Na praia de Copacabana, RJ, saindo dos holofotes da mídia. Não há trabalhos novos dele datados a partir de dezembro de 2025. Fred sempre disse: não é possível separar minha arte das minhas experiências afetivas e amorosas com as mulheres, pois minhas musas me inspiraram a fazer retratos de todas. 1973, minha vida amorosa começa aos 7 anos, com minhas primas e as garotas da rua de casa. 1980, com 14 anos, namorava com Angela, uma linda loirinha de olhos claros da minha escola. 1981, saí da casa materna aos 15 anos, quando recebi a visita da minha avó cigana Esmeralda Vallon Picão. Ela contou minha história e me entregou um caderno contendo a história do nosso clã, com minha genealogia e alguns objetos antigos dos meus antepassados, sinos indianos e adagas egípcias. Foi quando descobri toda a verdade: o homem que vivia com minha mãe não era meu pai biológico, e sim um padrasto, agressivo, alcoólatra e viciado em jogo. Ele fez da vida de Dona Nadir, minha mãe, e da minha, um inferno. A mulher com quem fui morar tinha 30 anos, era acreana e chamava-se Gesilda. Linda, de temperamento muito calmo, ótima na cama, boa cozinheira e era cabeleireira. Vivemos juntos até dezembro de 1984, em Rio Branco, no Acre. 1985, viajei para Belém do Pará em janeiro para me alistar na Marinha. As Musas, os amores de Freda Vallon Picão. 1973. Minha vida amorosa e sexual começa aos 7 anos, com minhas primas e as garotas da rua de casa. 1980. Com 14 anos, namorava com Angela, uma linda loirinha de olhos claros,